Francisco Pizarro González foi um conquistador espanhol, mais conhecido por suas expedições que levaram à conquista espanhola do Peru. Nascido em Trujillo, Espanha, em uma família pobre, Pizarro escolheu buscar fortuna e aventura no Novo Mundo. Ele foi para o Golfo de Urabá, acompanhou Vasco Nunes de Balboa em sua travessia do Istmo do Panamá, onde se tornaram os primeiros europeus a ver o Oceano Pacífico. Ele serviu como prefeito da recém-fundada cidade do Panamá por alguns anos e empreendeu 2 expedições fracassadas ao Peru, até conseguir conquistá-lo. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Francisco Pizarro nasceu em Trujillo, Cáceres, Espanha. Ele era filho ilegítimo do coronel de infantaria Gonzalo Pizarro e Francisca González, uma mulher de poucos recursos. Sua data de nascimento é incerta, mas acredita-se que seja em algum momento da década de 1470, provavelmente 1475. Pouca atenção foi dada à sua educação e ele cresceu analfabeto. Em 10 de novembro de 1509, Pizarro partiu da Espanha para o Novo Mundo com Alonso de Ojeda em uma expedição ao Golfo de Urabá. Pizarro tornou-se um participante da colônia fracassada de Ojeda, comandando os remanescentes até abandoná-la com os sobreviventes. Ele navegou para Cartagena e se juntou à frota de Martim Fernandes de Inciso em 1513. Em 1513, acompanhou Vasco Nunes de Balboa em sua travessia do Istmo do Panamá para o Pacífico. No ano seguinte, Pedro Arias Dávila tornou-se o recém-nomeado governador de Castilla de Ouro, sucedendo Balboa. Durante os 5 anos seguintes, Pizarro tornou-se um colaborador próximo de Dávila. Assim, o governador atribuiu-lhe um repartimento de nativos e gado. Quando Dávila decidiu se livrar de Balboa por desconfiança, ele instruiu Pizarro a prendê-lo pessoalmente e levá-lo a julgamento. Balboa foi decapitado em janeiro de 1519. Por sua lealdade a Dávila, Pizarro foi recompensado com os cargos de prefeito e magistrado da então recém-fundada cidade do Panamá. A primeira tentativa de explorar o oeste da América do Sul foi realizada em 1522 por Pascoal de Andagoia. Os nativos sul-americanos que ele encontrou lhe contaram sobre um território rico em ouro chamado Viru, que ficava em um rio chamado Piru, mais tarde evoluindo para o Peru. Andagoia eventualmente estabeleceu contato com vários nativos americanos, alguns dos quais ele mais tarde alegou serem feiticeiros e bruxas. Tendo chegado até o rio San Juan, parte da atual fronteira entre Equador e Colômbia, Andagoia adoeceu e retornou ao Panamá. Ele espalhou as notícias e histórias sobre Peru, uma grande terra ao sul, rica em ouro, o lendário Eldorado. Essas revelações, juntamente com as histórias do sucesso de Cortés no México, chamaram a atenção de Pizarro, provocando uma série de expedições ao sul. Em 1524, ainda no Panamá, Pizarro formou uma parceria com o padre Hernando de Luque e um soldado, Diego de Almagro, para explorar e conquistar o sul. Pizarro, Almagro e Luque posteriormente renovaram explicitamente seu pacto, concordando em conquistar e dividir igualmente entre si o império que esperavam vencer. Embora seu acordo fosse estritamente oral, eles apelidaram seu empreendimento de a Empresa do Levante e determinaram que Pizarro comandaria a expedição. Almagro forneceria suprimentos militares e alimentares e Luque ficaria encarregado das finanças e provisões adicionais. Em novembro de 1524, a primeira de 3 expedições partiu do Panamá para a conquista do Peru, com cerca de 80 homens e 40 cavalos. Juan de Salcedo era o porta-estandarte, Nicolás de Ribeira era o tesoureiro e Juan Carvalho era o inspetor. O governador do Panamá, Pedro Arias Dávila, inicialmente aprovou a exploração da América do Sul. Diego de Almagro foi deixado para trás porque deveria recrutar homens, reunir suprimentos adicionais e se juntar a Pizarro mais tarde. A primeira expedição de Pizarro acabou sendo um fracasso, pois navegando pela costa do Pacífico, não chegou muito longe. Em função do mau tempo, falta de comida e escaramuças com nativos hostis. Os nomes que os espanhóis deram aos lugares ao longo da rota confirmaram suas dificuldades, como Puerto Desejado ou Porto Desejado, Puerto del Hambre ou Porto da Fome, e Porto Queimado. Temendo mais encontros hostis, Pizarro encerrou sua primeira expedição e retornou ao Panamá. 2 anos depois, Pizarro, Almagro e Luque iniciaram os preparativos para uma segunda expedição com autorização de Pedro Arias Dávila. O governador, que estava preparando uma outra expedição ao norte da Nicarágua, relutou em permitir a expedição de Pizarro. Os 3 associados finalmente ganharam sua confiança. Por esta altura, um novo governador deveria chegar e suceder Dávila.
Pedro de los Rios assumiu o comando em julho de 1526 e aprovou as expedições de Pizarro. Ele se juntaria a Pizarro vários anos depois no Peru. Em 10 de março de 1526, Pizarro deixou o Panamá, com 2 navios com 160 homens e vários cavalos, chegando até o rio colombiano San Juan. Logo depois de chegar, o grupo se separou. Pizarro ficou para explorar o perigoso território nas costas pantanosas colombianas, enquanto o comandante Almagro retornou ao Panamá para reunir mais reforços. O piloto maior de Pizarro, Bartolomé Ruiz, continuou navegando para o sul e depois de cruzar o Equador, encontrou uma balsa com nativos. Para surpresa de todos, estes transportavam têxteis, objetos cerâmicos e algumas peças de ouro, prata e esmeraldas, tornando as descobertas de Ruiz o foco central desta segunda expedição. Alguns nativos foram levados a bordo do navio de Ruiz para servir como intérpretes. Ele então partiu para o norte para o rio San Juan, chegando para encontrar Pizarro e seus homens exaustos. Logo Almagro entrou no porto carregado de suprimentos e um reforço de pelo menos 80 recrutas que haviam chegado ao Panamá. As descobertas e excelentes notícias de Ruiz junto com os novos reforços de Almagro animaram Pizarro e seus seguidores. Eles decidiram navegar de volta ao território já explorado por Ruiz, e após uma viagem difícil, devido aos fortes ventos, chegaram a Atacames na costa equatoriana. Aqui eles encontraram uma grande população nativa, recentemente trazida para o domínio Inca. As pessoas que encontraram pareciam tão desafiadoras e numerosas que os espanhóis decidiram não desembarcar em terra. Depois de muita disputa entre Pizarro e Almagro, foi decidido que Pizarro ficaria em um lugar mais seguro, a Isla de Galo, perto da costa, enquanto Almagro retornaria ao Panamá para buscar mais reforços. O novo governador do Panamá, Pedro de los Rios, soube dos percalços das expedições de Pizarro e das mortes de vários colonos que o acompanharam. Temendo um resultado mal-sucedido, ele rejeitou o pedido de recursos. Além disso, ele ordenou que 2 navios comandados por Juan Tafur fossem enviados imediatamente com a intenção de trazer Pizarro e sua tripulação de volta ao Panamá. Pizarro não tinha intenção de voltar. Quando Tafur chegou à Isla de Galo, Pizarro traçou uma linha na areia dizendo: lá está o Peru com suas riquezas, aqui, o Panamá e sua pobreza. Escolha, cada homem, o que melhor o torna um valente castelhano. De minha parte, vou para o sul. Apenas 13 homens ficaram com Pizarro. Mais tarde, eles ficaram conhecidos como os 13 famosos. Enquanto o resto dos expedicionários ficaram com Tafur. Ruiz partiu em um dos navios com a intenção de se juntar ao Almagro e Luque para reunir reforços. Logo depois que os navios partiram, Pizarro e seus homens construíram um barco e viajaram 25 léguas ao norte até a Isla Gorgona, onde permaneceriam por 7 meses antes da chegada de novas provisões. De volta ao Panamá, Pedro de los Rios finalmente concordou com os pedidos de outro navio, mas para trazer Pizarro de volta em até 6 meses. Almagro e Luque aproveitaram a oportunidade e deixaram o Panamá, desta vez sem novos recrutas, para a Isla Gorgona para se juntar novamente a Pizarro. Ao se encontrarem com Pizarro, os associados decidiram continuar navegando para o sul, seguindo as recomendações dos intérpretes indianos de Ruiz. Em abril de 1528, eles finalmente chegaram ao noroeste da região peruana de Tumbes. Tumbes tornou-se o primeiro sucesso que os espanhóis desejavam há tanto tempo. Eles foram recebidos com uma calorosa recepção pelos habitantes locais. Nos dias seguintes, 2 homens de Pizarro, Alonso de Molina e Pedro de Cândido, fizeram um reconhecimento do território e relataram as riquezas da terra, incluindo as decorações de prata e ouro em torno da residência do cacique. Os espanhóis também viram pela primeira vez a lhama peruana, que Pizarro chamou de pequenos camelos. Pizarro continuou recebendo relatos de um poderoso monarca, que governava as terras. Esses eventos serviram de evidência para convencer a expedição de que a riqueza e o poder exibidos em Tumbes eram um exemplo das riquezas do território peruano. Os conquistadores decidiram retornar ao Panamá para preparar a expedição final de conquista, com mais recrutas e provisões. Antes de partir, no entanto, Pizarro e seus seguidores navegaram para o sul, para ver se algo de interesse poderia ser encontrado. Pizarro parou brevemente em Tumbes, onde 2 de seus homens decidiram ficar para aprender os costumes e a língua dos nativos. Pizarro também levou 2 meninos peruanos para aprender espanhol, um dos quais, mais tarde foi batizado como Felipilo, que serviu como um importante intérprete, e outro chamado Martinilo. Depois de pelo menos 18 meses longe, Pizarro e seus seguidores ancoraram na costa do Panamá para se preparar para a expedição final. De volta ao Panamá, o novo governador, Pedro de los Rios, se recusou a permitir uma terceira expedição ao sul. Os associados resolveram que Pizarro deveria ir para a Espanha e apelar-se pessoalmente ao rei.
Pizarro partiu do Panamá para a Espanha na primavera de 1528, acompanhado por Pedro de Cândia, alguns nativos e lhamas, além de amostras de tecido, ouro e prata. Pizarro chegou a Sevilha no início do verão. O rei Carlos I, que estava em Toledo, se reuniu com Pizarro, soube de suas expedições na América do Sul. O conquistador descreveu o território como rico em ouro e prata. O rei, que em breve partiria para a Itália, ficou impressionado com suas histórias e prometeu seu apoio à conquista do Peru. A rainha Isabel assinou a Capitulação de Toledo em 6 de julho de 1529, um documento de licença que autorizava Pizarro a prosseguir com a conquista do Peru. Pizarro foi oficialmente nomeado governador de Nova Castela para a distância de 200 léguas ao longo da costa recém-descoberta, deixando seus associados em cargos secundários, fato que depois enfureceu Almagro e levaria a uma eventual discórdia. Uma das condições de concessão era que dentro de 6 meses, Pizarro deveria reunir uma força suficientemente equipada de 250 homens, dos quais 100 poderiam ser retirados das colônias. Isso deu a Pizarro tempo para partir para sua terra natal em Trujillo e convencer seu irmão Hernando Pizarro e outros amigos próximos a se juntarem a ele em sua terceira expedição. Quando a expedição partiu no ano seguinte, contava com 3 navios, 180 homens e 27 cavalos. Pizarro não conseguiu aumentar o número de homens que a capitulação exigia e partiu clandestinamente do porto de Sanlúcar de Barrameda para as Ilhas Canárias, chegando em janeiro de 1530. Ali se juntou com seu irmão Hernando e os restantes dos homens em 2 navios para navegarem de volta ao Panamá. A terceira e última expedição de Pizarro partiu do Panamá para o Peru em 27 de dezembro de 1530. Em 1531, Pizarro desembarcou mais uma vez nas costas próximas ao Equador, na província de Coaque, onde foi adquirido algum ouro, prata e esmeraldas e depois despachado para Almagro. Este último ficou no Panamá para reunir mais recrutas. Sebastião de Belalcázar logo chegou com 30 homens. O objetivo principal de Pizarro era zarpar e atracar em Tumbes como sua expedição anterior. Entretanto, ele foi forçado a enfrentar os nativos punianos na Batalha de Puná, deixando 3 ou 4 espanhóis mortos e muitos feridos. Logo depois, Hernando de Soto, outro conquistador que se juntou à expedição, chegou com 100 voluntários e cavalos para ajudar Pizarro. Com ele navegou em direção a Tumbes. Quando chegaram, encontraram um local deserto e destruído. Os chefes locais explicaram que as ferozes tribos de punianos os haviam atacado e saqueado o local. Como Tumbes não oferecia mais acomodações seguras, Pizarro liderou uma excursão ao interior em maio de 1532, estabelecendo o primeiro assentamento espanhol no Peru, San Miguel de Piura. Pizarro prosseguiu com sua conquista acompanhado por 200 homens em 24 de setembro de 1532. Depois de uma semana, um enviado do próprio governador Inca chegou com presentes e um convite para que Pizarro visitasse o acampamento do governante Inca. Atahualpa, o governador Inca, estava descansando na Serra do Norte do Peru, perto de Cajamarca, nos banhos termais, conhecidos hoje como banhos incas. Chegando a Cajamarca em 15 de novembro de 1532, Pizarro tinha uma força de apenas 110 soldados, 67 cavalos, 3 arcabuzes e 2 falconetes. Ele enviou Hernando Pizarro para se encontrar com Atahualpa em seu acampamento. Atahualpa concordou em se encontrar com Pizarro em sua fortaleza no dia seguinte. O Frei Vicente de Valverde e o intérprete nativo Felipilo encontraram Atahualpa na praça central de Cajamarca. Depois que o frade dominicano expôs a necessidade de Atahualpa prestar homenagem ao imperador Carlos V, Atahualpa respondeu: "Não serei subalterno de ninguém. Tenho um exército de 50.000 homens, dos quais 6.000 estão aqui em Cajamarca." A recusa de Atahualpa levou Pizarro e sua força a atacar o exército inca, no que se tornou a Batalha de Cajamarca em 16 de novembro de 1532. Os espanhóis foram bem-sucedidos. Pizarro executou a guarda de honra de Atahualpa e capturou o Inca. Em fevereiro de 1533, Almagro se juntou a Pizarro em Cajamarca com mais 150 homens e 50 cavalos. Apesar de cumprir sua promessa de encher um quarto com ouro e 2 com prata, Atahualpa foi condenado por 12 acusações. Ele foi executado por garrote em 29 de agosto de 1533. Hernando de Soto estava em uma missão de reconhecimento no dia da execução e, ao retornar, expressou sua consternação, afirmando que ele deveria ter sido levado para Castela e julgado pelo imperador. O rei Carlos escreveu mais tarde a Pizarro: "Ficamos descontentes com a morte de Atahualpa." Pizarro avançou com seu exército de 500 espanhóis em direção a Cusco, acompanhado por Chalcuximac, um dos principais generais incas do norte e partidário de Atahualpa,
que foi posteriormente queimado na fogueira. Os espanhóis selaram a conquista do Peru, entrando em Cusco em 15 de novembro de 1533. Jauja, no fértil Vale do Mantaro, foi estabelecida como capital provisória do Peru em abril de 1534, mas estava no alto das montanhas e muito distante do mar, para servir de capital. Pizarro fundou a cidade de Lima na costa central do Peru em 6 de janeiro de 1535, a qual ele considerava uma das coisas mais importantes que ele havia criado na vida. No início de 1536, Manco Inca, apoiado por um exército de talvez de 100 mil pessoas, iniciou um cerco a Cusco. Ao mesmo tempo, forças expedicionárias incas menores moveram-se para destruir outras fortalezas espanholas. Nos 3 anos de guerra desde a chegada de Pizarro, os líderes militares incas se familiarizaram com as táticas militares espanholas e desenvolveram contra-ataques eficazes. Talvez a mais eficaz dessas inovações militares tenha sido o uso dos cavalos. Os soldados incas iniciavam a batalha, mas mantinham sua posição até que os espanhóis concentrassem sua cavalaria para romper a linha de frente. Eles então recuavam e atraíam os europeus para um desfiladeiro, onde fossas pré-posicionadas poderiam esmagá-los sob avalanches de rochas. Em vez de atacar os europeus como haviam feito no início, os soldados incas usaram sua disciplina e conhecimento do terreno para atrair a cavalaria para uma armadilha mortal. Mortes bem documentadas no campo de batalha mostram que muito mais espanhóis morreram nessas batalhas do que nos primeiros dias da guerra, quando teoricamente os incas tinham uma vantagem muito maior. Apesar de vencer a maioria das batalhas, a incapacidade das forças incas de dominar as fortificações de Cusco sinalizaram a vitória definitiva das forças espanholas. Depois que os esforços dos incas para recuperar Cusco falharam, ocorreu uma disputa entre Pizarro e Almagro, ambos reivindicavam a cidade de Cusco. O rei da Espanha havia concedido o governatorato de Nova Toledo a Almagro e o governatorato de Nova Castela a Pizarro. A disputa se originou de um desacordo sobre como interpretar o limite entre as províncias. Isso levou a confrontos entre os irmãos Pizarro e Almagro, que acabou derrotado na Batalha de Las Salinas em 1538 e executado. Em Lima, em 26 de junho de 1541, um grupo de 20 soldados fortemente armados de Diego de Almagro invadiram o palácio de Pizarro. A maioria dos aliados de Pizarro fugiram, mas alguns lutaram contra os intrusos. Enquanto Pizarro lutava para afivelar sua armadura, seus defensores, incluindo seu meio-irmão Martim de Alcântara, foram mortos. Pizarro matou 2 atacantes e derrubou um terceiro. Ao tentar sacar sua espada, ele foi esfaqueado na garganta, depois caiu no chão onde foi finalmente morto. Os restos mortais de Pizarro foram enterrados no pátio da Catedral em Lima, em 1892, em preparação para o aniversário da descoberta das Américas. Um corpo que se acredita ser o de Pizarro foi exumado e exposto em um caixão de vidro. No entanto, em 1977, os homens que trabalhavam na fundação da Catedral de Lima descobriram uma caixa de chumbo que trazia a inscrição: "Aqui está a cabeça do Marquês Dom Francisco Pizarro, que descobriu e conquistou os reinos do Peru, e os apresentou à coroa de Castela." Uma equipe de cientistas forenses dos Estados Unidos, liderada por William Maples, foi convidada a examinar os 2 corpos. Logo determinaram que o corpo que havia sido homenageado na caixa de vidro por quase um século não era Francisco Pizarro. O crânio dentro da caixa de chumbo não só trazia as marcas de múltiplos golpes de espada, mas as feições tinham uma notável semelhança com os retratos feitos do homem em vida. Pizarro é bem conhecido e celebrado no Peru como o líder da conquista espanhola. Após sua invasão, Pizarro destruiu o Estado Inca e foi responsável pelo declínio das culturas locais. A religião politeísta dos Incas foi substituída pelo cristianismo e grande parte da população local foi reduzida à servidão sob a elite espanhola. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal no YouTube ou no Spotify. Até a próxima história.